Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista, uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com o Banco Central, aponta que a maioria dos brasileiros não se prepara para a aposentadoria. 6 em cada 10 brasileiros ouvidos, o que representa 59% dos entrevistados, admitem não se preparar para a aposentadoria. Hoje, no Ponto de Vista, vamos saber as razões desta falta de preocupação e preparação para uma aposentadoria mais confortável do ponto de vista financeiro e o que pode ser feito para se atingir este objetivo, conversando com a Leila Casagrande. A Leila é diretora-presidente da Fundação de Previdência Complementar do Espírito Santo. Leila, seja muito bem-vinda ao Ponto de Vista. Muito obrigada, Thelma. Um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. E eu começo esse nosso bate-papo perguntando para você, Leila, como é que está o cenário hoje da Previdência, que nós conhecemos, né, e também da Previdência Complementar? É muito preocupante, né, a questão da Previdência, porque a gente está no momento em que estamos vivendo mais, né, a população está, felizmente, né, envelhecendo muito mais, morrendo muito mais tarde. E, por um outro lado, a taxa de natalidade muito pequena. Cada vez menor as famílias têm menos filhos. Hoje, no Brasil, está em torno de 1,7, 1,8. Então, você tem um casal e não repõe, né, tendo 1,7, em média, filhos. Então, no modelo de previdência que nós temos, onde a população ativa de certa forma, que contribui para que a aposentada possa ter o seu benefício, ela não consegue e, ao longo prazo, isso está piorando. Então, não há recurso suficiente para bancar a aposentadoria. E aí isso causa uma série de problemas e, ao longo do tempo, isso vem sendo, por isso, a razão, né, pela qual vem sendo feitas reformas previdenciárias. E cada vez que tem uma reforma, direitos, né, os benefícios vão sendo reduzidos. Então, a gente já teve servidores públicos, por exemplo, que tinham integralidade e paridade, e em 2003 perderam isso com a emenda complementar 41. Recentemente, a última reforma, agora 103, de 2019, nós foi especificado também idade mínima para aposentadoria. Então, você tem, além de tempo de contribuição, também idade mínima. As viúvos que recebem também já não recebem mais o valor que tinha a pessoa falecida no momento em que faleceu, né, quando estava recebendo o benefício. Então, os direitos e muitos outros, né, esses vão cada vez diminuindo. Então, as pessoas têm que se preocupar muito mais, porque hoje tem um trabalho, recebe determinado salário. No momento em que ela se aposentar, ela não vai ter mantido aquele mesmo valor, sempre há uma redução. E aí que entra a previdência privada, né? Como forma de complementar esses rendimentos que, como você acaba de falar, estão sendo cada vez menores, não? Sim. Indispensável que se tenha um pensamento para o futuro, né? Previdência é o quê? Você contrata, né, um serviço hoje para você se beneficiar no futuro, né? Ter mantido a sua qualidade de vida no futuro. Claro que as pessoas podem e devem se preparar de outras formas também, fazer diversificação de investimentos, às vezes até compra de imóvel, né? Tem diversas formas que a pessoa deve se prevenir pensando no futuro. Agora, nós recomendamos muito a previdência complementar porque ela tem características específicas. Você faz uma aplicação em qualquer banco, e hoje está muito fácil de fazer, né? No aplicativo você faz uma aplicação. No entanto, em qualquer momento que você tem uma dificuldade, você vai lá e saca esse dinheiro, né? E não faltam tentações ao longo da vida.
às vezes coisas realmente necessárias, outras você viu, lançou um telefone novo, viu alguma coisa, um filho pediu, um parente está precisando, você vai lá e usa esse recurso. Enquanto que no da Previdência Complementar, cujo objetivo é que seja um complemento para a aposentadoria, é um recurso que realmente fica guardado, fica sendo rentabilizado para que no momento que você se aposentar, você tenha esse valor adicional. Qual a realidade hoje da aposentadoria complementar, dessa previdência complementar aqui no Brasil? É algo que ainda é pouco utilizado, né, pelos brasileiros. Não há uma cultura de pensar muito, né, na aposentadoria. Os jovens acham hoje que não vão morrer. Ninguém pensa, né, que vai morrer e se não morrer jovem, que vai envelhecer, né? Na verdade, ninguém quer morrer, mas ninguém pensa também na sua velhice. Então, ainda a porcentagem de pessoas que fazem previdência complementar é baixa. Nós, da Preves, atuamos no segmento de previdência para os servidores públicos, né, de complementar para os servidores públicos. A nossa fundação aqui tem 9 anos, então é muito jovem e a gente tem feito um trabalho de fundamental importância, que é alertar as pessoas, informar as pessoas para que elas entendam que é um benefício trabalhista e que é importante que ele faça essa reserva para o momento da sua aposentadoria. Abrindo um parêntese aqui, a Preves, ela oferece assessoria a esse servidor? Sim, nós temos uma equipe de atendimento altamente qualificada e que faz esse atendimento, seja de forma presencial ou remota, em qualquer horário, e passa todas as informações, inclusive faz a simulação, né? Porque cada pessoa tem uma realidade, tem uma idade, tem salário, tem previsão de aposentadoria diferente, né? Então, faça uma simulação para que ele possa, então, optar se ele vai fazer essa contratação, quantos por cento que ele vai contribuir. Inclusive, também oferecemos a possibilidade de seguros contra invalidez e morte. Porque, assim, todo mundo praticamente que tem carro contrata seguro para o carro. Agora, poucas são as pessoas que têm, por exemplo, seguro contra acidentes ou de proteção contra a morte. Então, é uma pena, porque às vezes a pessoa está ali, é um pai de família, uma mãe de família, tem pessoas que dependem dele e se ele fica inválido ou vem a falecer, essas pessoas ficam totalmente desprotegidas. Então, além da previdência complementar, que é super importante ter o plano de previdência, a gente dá a opção, claro, para que se as pessoas quiserem também contratem esses serviços. Quando se deve começar a pensar e se preparar para a aposentadoria? Fazendo, obviamente, um plano de previdência complementar. Ontem. Não, a gente sempre brinca e fala com as pessoas assim, o mais breve possível. Porque na Previdência Complementar, diferente da Previdência do INSS, da Previdência Pública, onde que todo mundo contribui, como eu disse, como se fosse um cofre único, da onde sai o recurso posteriormente para os benefícios. No Previdência Complementar é um sistema em que cada participante tem a sua própria conta, vamos dizer assim. Então, ele vai acompanhando, ele vê, vinculado ao seu CPF, ele vê qual o saldo que ele tem e ele vai acompanhando ao longo do tempo. Quando ele se aposenta, o que ele vai receber de benefício? Aquilo que ele conseguiu juntar ao longo do tempo, se ele tem a paridade do poder público e, na maioria dos casos, quando a pessoa tem um salário acima do teto, ele recebe uma contrapartida lá do Estado, nos diversos poderes. Então, ele junta esse recurso ao longo do tempo, que ele vai sendo, por meio de aplicações de uma equipe altamente especializada lá da Preves, e esse dinheiro vai sendo remunerado. Quando ele se aposenta, aquele dinheiro que ele juntou ao longo do tempo, que vai dar direito ao benefício dele, que é pago em parcelas complementares à aposentadoria. Então, quanto mais cedo, melhor. Então, significa, para que ele tenha muito dinheiro, ele tem duas coisas que são importantes. Primeiro,
qual é o percentual de contribuição, qual o valor. Se ele tem um salário alto e contribui muito, né, vai ter muito mais dinheiro. Mas, fatalmente, o que mais importa é com quanto tempo ele começou a fazer. Então, quanto antes, e se ele começa jovem, ele vai ter um longo tempo de contribuição, fatalmente ele terá um saldo bastante interessante lá no momento que ele começa a receber. Agora, Leila, como é que faz previdência complementar, né, um plano de previdência complementar, quando se tem uma realidade de que o salário mal dá para suprir as necessidades básicas, né? Sim, é difícil, é complicado, difícil, não é fácil. Mas a gente sempre diz assim, as pessoas às vezes falam assim, não vou fazer previdência, mas eu vou fazer a minha poupança independente de forma livre. Aí ela recebe o salário e começa a pagar, né, os compromissos que tem e tal. Aí fala, não, eu vou tomar uma cerveja, vou fazer... Quando ela vê, o dinheiro acabou e ela não fez nenhum tipo de aplicação. Num plano de previdência em que você já tem aquilo contratado e ele sai no seu contra-cheque, né, no momento no seu recebimento lá do salário, ele já é descontado, você já não conta mais com ele. Então, você vai colocar um percentual, claro, de acordo com os seus compromissos, com a sua disponibilidade de recurso, e aí você passa a administrar esse recurso que você recebe sem se preocupar, porque ele já foi separado lá anteriormente. Os economistas dizem que você deve se organizar, planejar, para você usar o seu recurso, né, mensal, em torno de 50% com despesas fixas, 30% com despesas variáveis, e o ideal é que tivesse uns 20% para, né, esses preocupação com o futuro, formas de aplicação, seja previdência complementar ou outras formas. Claro que não é fácil, principalmente quem tem um salário menor, mas um pequeno percentual eu acho que é importante, mesmo que se faça um pouquinho de sacrifício, é importante, porque no momento da velhice, que é quando a gente geralmente tem mais problema de saúde, tem plano de saúde, fica mais caro, tem mais necessidade, vai fazer falta, né? Agora, um dado que ilustra bem essa situação da dificuldade que muitas pessoas têm de fazer uma previdência complementar, né? Segundo essa pesquisa que foi feita pela Confederação Nacional de Dirigentes, né, Lojistas e do SPC Brasil, 36% dos entrevistados alegaram não sobrar dinheiro no orçamento e 17% disseram que não é vantagem guardar o pouco dinheiro que sobra no fim do mês. Quer dizer, é um cenário bastante real, né, do que nós temos hoje, não? Uhum. É um pouco da cultura, né, do brasileiro de não poupar, né? Acaba sendo muito imediatista, consumindo o recurso de forma imediata, não pensando no depois. Mas tenho certeza que aquelas pessoas que poupam, mesmo que seja pouco, mas ao longo do tempo conseguem, né, ter um recurso maior, ela vai ter uma velhice com muito mais qualidade de vida, né? Agora, existem trabalhadores, né, que recebem determinadas indenizações trabalhistas durante, né, sua atividade profissional, né? E esse dinheiro muitas vezes poderia ser aplicado numa previdência complementar, não seria uma boa alternativa, não? Sim, com certeza, porque quando você contrata, você faz contribuições mensais. Mas se você recebeu um recurso extra, vendeu alguma coisa e tal, você tem um recurso extra e você pode fazer aportes esporádicos, né? E aí, inclusive, ele é isento de qualquer taxa nesse momento em que você faz esse aporte e aí dá um reforço, né, no seu saldo que está lá, é muito bacana, com certeza. Agora, quais seriam, vamos dizer, os investimentos assim seguros e que não ofereçam riscos para uma aposentadoria complementar? Muito difícil falar em investimento que não gera risco, né? A maioria dos investimentos tem algum grau de risco. Na Previdência Complementar, a nossa equipe de investimentos trabalha, né, há uma política de investimentos que é aprovada pelo Conselho Deliberativo, com representantes tanto dos patrocinadores quanto dos próprios participantes. Isso tem uma vantagem também, que ser participante, ele administra o próprio recurso à medida em que ele pode participar da gestão da fundação. O Conselho aprova a política que é, então, implementada ao longo do ano.
há uma cesta bastante variada de tipos de investimentos, mas a gente tem uma característica de ter muito cuidado com o recurso que é dos participantes. Então, não é feito investimentos em tipos de aplicações que têm um risco maior. Então, a gente é um pouco mais seguro em relação a isso. Mas, obviamente, que mercado, né, risco sempre tem em qualquer negócio, né? Mas temos essa característica de sermos mais conservadores. Leila, muito obrigado pela entrevista, pela sua participação aqui no Ponto de Vista. Eu que agradeço e fico à disposição caso queira também alguém ter mais informações lá na Preves, né? Temos o site, Instagram, estamos aí nas redes sociais, sempre com informações para que os servidores públicos ou outras pessoas também que queiram ter mais informações, né? A gente está sempre à disposição. Muito obrigada. Nós é que agradecemos e eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!